Olá, cursistas! Esta é a nossa quarta videoaula da disciplina Integração em Mídias na Educação, do curso de pós-graduação em Educação e Tecnologias, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Verônica de Melo Sacramento e continuo acompanhando vocês nesta jornada. Espero poder cooperar com a aprendizagem e desde já estou à disposição para possíveis dúvidas e também para o compartilhamento de ideias. Nesta quarta semana juntos, como está o desenvolvimento de suas atividades? Tem cumprido bem? Você tem compartilhado conhecimento com os colegas? Lembre-se, você é coautor nesse processo de aprendizagem. E o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, onde as interações ocorrem, possibilita uma infinidade de caminhos que você, até aqui, já deve ter explorado bem. Vamos produzir? Primeiro, um breve apanhado geral sobre o que nós temos visto. O caderno didático, como eu já havia dito, possui 3 unidades, sendo que a primeira delas foi vista na videoaula 1. E o assunto mais abordado foi conhecimento relacionado a mídias e tecnologias da educação. Na segunda videoaula, o foco foram as chamadas TICs, sendo que a unidade 2 tem por título Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, TIC. Na videoaula 3, vocês tiveram o início desta unidade, a terceira unidade, chamada Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. Mais especificamente, vimos o que se referia até a página 38 do caderno didático desta disciplina. Esta é uma unidade especial, uma aula especial, pois vai oportunizar o conhecimento dos ambientes virtuais e de seu funcionamento. E agora, a gente vai finalizar essa terceira unidade, focando no ambiente virtual conhecido como Moodle, mais especificamente, fazendo os caminhos possíveis para a atuação do professor. Posso então apresentar os nossos principais objetivos. Identificar e planejar o uso dos principais recursos no Moodle. Outro objetivo é utilizar alguns recursos disponibilizados nesse ambiente virtual de aprendizagem, simulando algumas situações. Preciso retomar alguns detalhes. Os ambientes virtuais de aprendizagem oferecem espaços virtuais ideais para que os alunos possam se reunir, compartilhar, colaborar e aprender juntos. E geralmente oferece uma interface gráfica e algumas ferramentas, tais como ferramentas de comunicação assíncrona. Vocês já aprenderam um pouco, fórum, e-mail, blog, mural, e síncronas, como é o caso do chat. Algumas ferramentas são consideradas de avaliação e construção coletiva. Podem ser testes, trabalhos, wikis, glossários, ferramentas de instrução, que podem ser textos, atividades, livros, vídeos. Outras ferramentas são consideradas de pesquisa e opinião, como é o caso de algumas enquetes ou questionários. E, por fim, as ferramentas de administração, que refere-se ao perfil do aluno, ao cadastro, à emissão de alguma senha, à criação de grupos, bancos de dados, configurações dos diários de classe, a geração do controle de frequência e também relatórios, gráficos, estatísticas de participação. Já falei com vocês anteriormente que o Moodle está focado em oferecer também aos educadores ferramentas para gerenciar e promover a aprendizagem. Ele permite esse gerenciamento desde pequenos grupos de estudantes até milhares deles. O Moodle é considerado um ambiente virtual de ensino e aprendizagem, ou seja, um AVEA, pois possibilita a associação entre as ações de ensino e aprendizagem. Devido a isso, os sujeitos envolvidos podem se aperfeiçoar, podem também copiar, estudar,
modificar o programa através do acesso ao código-fonte, de forma a colaborar e beneficiar toda a comunidade. Alguns detalhes técnicos também devem ser observados. O Moodle, ele apresenta recursos didáticos em diferentes formatos: texto, imagens, vídeos, simulações, páginas da web, entre outros. Isso faz com que o processo das atividades, da elaboração de atividades, seja enriquecido, tais como os próprios questionários, os arquivos, os hiperlinks disponibilizados, fóruns e os próprios chats. Ao acessar o Moodle, cada usuário pode fazer aquilo que lhe é permitido, em função dos seus papéis no ambiente. E um papel trata-se de um conjunto de permissões. Essa permissão é uma atribuição concedida para uma ação específica. Por exemplo, um usuário com o papel de professor, ele pode ter a permissão para enviar tarefas, ele pode iniciar discussões em um fórum, avaliar o desempenho dos estudantes, entre outras coisas. Só relembrando as permissões para que nós possamos dar prosseguimento a outros itens. Uma das permissões é conhecida como administrador. Este vai possuir acesso total às funcionalidades e configurações do Moodle e, consequentemente, a todos os cursos ou disciplinas. O criador de cursos é o participante que tem acesso a todas as funcionalidades referentes ao curso, podendo criar e gerenciá-los. O teacher, ou professor, ele é o participante que ministra o curso, ele inclui material, ele presta assessoria aos estudantes, podem incluir ou alterar as atividades no ambiente virtual e avalia também o desempenho desses estudantes. O tutor, que também é um professor, ele possui uma atuação um pouco mais restrita. Ele pode ensinar e avaliar os estudantes, porém, ele não vai poder alterar as atividades anteriormente propostas. O aluno ou usuário, ele é entendido como o estudante que tem acesso ao curso por completo. Ele pode interagir com outros estudantes, ele pode interagir também com os professores, porém, ele não poderá alterar aquelas informações que estão disponibilizadas no ambiente virtual. O convidado é um outro tipo de permissão, em que um usuário, trata-se de um usuário com menor privilégio. Ele pode acessar o conteúdo, porém ele não pode incluir textos ou realizar qualquer alteração ou interação no ambiente virtual. Conforme eu disse na aula anterior, vocês conhecerão como funciona o Moodle para o professor, assim como eu ou você quando estiver utilizando esta plataforma. Para acessar como professor, primeiro você será cadastrado pelo administrador e deverá utilizar um login e senha para acessar as páginas disponibilizadas por ele. As configurações de colunas fazem parte da instalação institucional do Moodle. Por exemplo, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o qual você estará ligado, não poderá ser alterado pelos usuários. As colunas da direita e da esquerda podem conter blocos de atividades, depois que forem inseridas, administração, meus cursos, calendários, participantes, mensagens. Já a coluna central, ela é destinada à disciplina ofertada. Nesta página inicial, podem ser observados alguns detalhes, como a coluna à esquerda, que contém as salas vinculadas ao curso, sendo que uma trata-se de uma simulação da montagem das salas de nossa disciplina. Outras duas estão interligadas à coordenação do curso. E a última delas, que é a própria disciplina ofertada a todos os grupos de estudantes. Veja que do lado direito há a possibilidade de verificar
os eventos que ocorrerão, o acesso ao próprio calendário. Ainda do lado direito, um pouco acima, pode-se ter acesso ao perfil. Clicando sobre o seu nome, aparecerá um box com possibilidades de edição. A partir daí, você poderá ver ou alterar os dados do seu perfil ou o perfil do usuário. Clique em perfil. Essa vai ser a aparência geral, onde você terá detalhes do usuário, do curso e de outros detalhes. Clique em modificar o perfil. Nome e e-mail não podem ser editados, pois estão vinculados à base de dados institucional. Em mostrar o endereço de e-mail, você pode selecionar neste campo algumas opções. Esconder completamente o endereço de e-mail, permitir que os colegas de curso vejam o seu endereço de e-mail, ou ainda permitir que qualquer usuário do ambiente veja o endereço de seu e-mail. Mais adiante, é possível fazer uma breve descrição em uma caixa de texto. Posterior a isso, há um espaço específico para inserir a foto do perfil e outros opcionais. Então, só resta salvar as alterações e, a partir de um clique em botão Atualizar perfil. Agora vamos arrumar a sala. Isso mesmo, após um planejamento prévio, ficará bem fácil introduzir conteúdos e atividades diferenciadas na sala de sua disciplina. Então, voltemos ao ponto inicial. Na coluna da esquerda, selecione qual sala você quer entrar, ou seja, em qual disciplina você fará edições. Se quiser saber algum detalhe sobre os participantes, é possível. Por exemplo, verificar quem está online, ou quem já tenha realizado atividades, ou ainda se continua praticando as tarefas solicitadas. Veja isso em Participante. Você pode encontrar cursistas, professores, coordenadores, de acordo com o filtro utilizado. Você pode ainda saber a quantidade de indivíduos envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem, ou fazer a busca de acordo com a letra inicial do nome da pessoa. A partir daí, visualiza-se foto do perfil, endereço de e-mail, o papel desse usuário na plataforma e pode-se também enviar mensagem para um ou para um grupo de destinatários. Você vai trabalhar agora inserindo dados materiais e utilizando recursos. Na coluna central, inicie a edição, digitando algum texto e inserindo uma figura que sirva como apresentação da disciplina, dessa disciplina ofertada, numa determinada sala. Acompanhe pela imagem. Já estamos dentro da disciplina Integração em Mídias na Educação. Ao clicar no botão verde, estará liberada a edição. Clique em Geral e assim aparecerá um espaço vazio em que você poderá inserir um texto que resuma sobre a disciplina ou algum esclarecimento sobre futuras atividades, datas de provas, entre outros. Este texto é livre, deve ser objetivo, contendo características gerais da disciplina. Pode-se também anexar uma figura. Ao terminar, clique novamente para desativar a edição. Para a nossa disciplina, isso já foi feito e o resultado você observa todas as vezes que entra nesta sala. Usando a barra de rolagem, você pode observar que algumas atividades e informações já foram acrescentadas nessa disciplina, no tópico 2, por exemplo. Veja que nela consta um texto inicial feito a partir dos mesmos propósitos anteriormente falados.
Existem ainda anexados a essa semana 1, que é o título do nosso tópico 2 em questão, o fórum de discussão, e este será o próximo recurso que você aprenderá a inserir. Como parte do planejamento dessa disciplina, temos um fórum a cada semana. Sem exatamente nos desviarmos das obrigações de aprender a inserir na plataforma, eu vou falar com vocês um pouco sobre os fóruns. Para alguns estudiosos, trata-se da ferramenta que é mais efetiva na educação à distância. O módulo de atividade Fórum permite que participantes tenham discussões assíncronas, ou seja, discussões que acontecem durante um longo período de tempo. Um professor pode permitir que arquivos sejam anexados aos posts dos fóruns. As imagens anexadas são exibidas no post do fórum. Participantes podem também assinar um fórum para receber notificações de novos posts nesta ferramenta. Se necessário, é possível estabelecer um número máximo de postagens num determinado período de tempo. Isto pode prevenir, por exemplo, que alguns indivíduos dominem as discussões. Posts dos fóruns podem ser avaliados pelo professor ou pelos estudantes, a avaliação por pares. As avaliações elas podem ser agregadas para formar uma única nota final ou podem ser gravadas no livro de notas. O fórum ele tem muitas utilidades, algumas delas eu posso citar. Um espaço social para os estudantes se conhecerem. Outra funcionalidade, anúncios sobre o curso, usando o fórum de notícias, para discutir conteúdos do curso ou materiais para leitura. Outra utilidade, para continuar online uma discussão iniciada em sala de aula, ou ainda uma central de ajuda, onde tutores e estudantes podem conseguir algum tipo de auxílio. Em relação aos acessos, pode-se dar a partir de vários locais, dependendo da configuração da interface do aluno. Usualmente, eles são apresentados na área central, mais especificamente em algum tópico. No nosso caso, a disciplina dividida em 4 semanas, sendo que todas elas contêm um fórum de discussão com caráter avaliativo. Então, como inseri-lo ou criá-lo? Como que isso foi feito? Vamos às edições. Primeiro, você deve ativar a edição. Clique em adicionar uma atividade ou recurso. Será aberta uma janela contendo diversas ferramentas que poderão ser colocadas no tópico selecionado. Nesta janela, é possível selecionar atividades ou recursos, chat, enquete, fórum, glossário, wiki, tarefa, questionário e como recursos as opções de inserir arquivo, livro, página, URL, entre tantos outros. Nessas atividades, clique em Fórum e será aberta uma caixa de texto. Ao escolhê-lo, é aberta uma lacuna, como no espaço 1. É um espaço destinado para o nome do fórum, portanto, digite o nome escolhido. Enquanto no espaço 2, digite informações sobre o mesmo. Inclua o que deseja que seja discutido. Feito isso, veja que em tipo de fórum abre uma caixa de diálogo com opções para fórum padrão, onde qualquer um pode iniciar uma discussão a qualquer momento. Nota-se também fórum geral, que é um fórum onde cada estudante pode postar apenas uma discussão, ou um fórum de perguntas e respostas, onde os estudantes devem primeiro fazer um post para então serem autorizados a ver os outros posts de outros estudantes. Outros preenchimentos importantes.
temos, por exemplo, a avaliação. Com as opções em tipo agregado, pode optar-se por não ser um fórum avaliativo, ou avaliar pela média, ou avaliação mínima e máxima. Pode ser a soma das avaliações ou ainda nenhuma avaliação. Em escala, pode-se escolher o máximo de pontos atribuídos. Ainda em avaliação, pode-se selecionar o tempo de vigência. Para a inserção de postagens a serem avaliadas, ou seja, selecionar durante quanto tempo o fórum estará ativo. Pode-se também restringir o acesso. Ao clicar em adicionar restrição, aparece uma caixa de diálogo em que itens como data, em que é possível evitar o acesso até uma data e hora específica, ou ainda nota, requer que os estudantes alcancem uma nota específica. Outra restrição refere-se aos grupos, permite apenas que estudantes de um grupo ou de todos os grupos participem. Outra restrição refere-se ao perfil do usuário, que é um controle de acesso baseado nos campos que estão no perfil do estudante. Grupo de restrição: adicionar um grupo de restrições na qual ou no qual se aplicará uma lógica complexa. Depois de selecionar a restrição, vai em salvar e pronto, o fórum criado por você estará disponibilizado para os seus alunos dentro das características que você escolheu. Viu que não tem dificuldade para realizar essa tarefa? E se for a inserção de uma videoaula? A partir do que você já fez, acredito que não haverá dificuldades. Primeiro, tem em seu computador um link, URL, referente ao vídeo que você tem interesse em postar. Recomece em ativando a edição. Clique em adicionar atividades ou recursos e vá em URL. O módulo de URL permite que o professor forneça um link de web como recurso do curso. Qualquer coisa que esteja livremente disponível online, como documentos ou imagens, podem ser vinculados. A URL não tem que ser uma homepage de um site. A URL de uma página em web, em particular, pode ser copiado e colado, ou ainda um professor pode usar um seletor de arquivo e escolher um link de um repositório, como é o caso do Flickr, do YouTube ou do próprio Wikipedia. Dependendo de qual repositório, você terá habilitação para esse site. Há uma série de opções de exibição para a URL, como incorporado ou aberto em uma nova janela, e opções avançadas para transmitir informações, como o nome de um estudante para essa própria URL, se for necessário. Observe que elas também podem ser adicionadas a qualquer outro tipo de recurso ou atividade, através do editor de texto. Então veja, acione a URL. Na primeira lacuna, preencha um nome ou título para que o estudante saiba o que vai assistir. Exemplo, videoaula 1. No outro campo, você pode colar o link que deseja deixar disponível para os alunos. Você também tem a opção para escolher o link nos arquivos em seu computador. Em seguida, salve estas alterações e verifique a presença desta videoaula junto aos recursos e atividades da sua primeira semana, que estamos tomando como exemplo. Na internet, estão disponibilizados diversos tutoriais que auxiliam na utilização dessas plataformas virtuais.
especialmente materiais relacionados às universidades que oferecem cursos de educação à distância. Penso que agora você já tem mais condições para prosseguir os seus estudos e aproveitar melhor os momentos de interação na busca por soluções, a partir de discussões saudáveis e proveitosas. Bom, vamos agora inserir um chat. O caminho é sempre o mesmo: ativar a edição e adicionar a tarefa ou recurso desejado, neste caso, o chat. O modelo de atividade chat permite que os participantes possam conversar em tempo real. A conversa, ela pode ser uma atividade feita de uma única vez, ou ela pode ser repetida na mesma hora, todos os dias ou durante todas as semanas. As sessões de chat, elas são salvas e podem ser disponibilizadas para que todos possam visualizar, ou elas ainda podem ser restritas a usuários com a capacidade de visualizar os logs de sessão desse próprio chat. Eles são especialmente úteis quando o grupo de bate-papo não é capaz de se encontrar cara a cara, como em reuniões regulares dos estudantes participantes de um curso online, para que possam compartilhar experiências com outros no mesmo curso, mas em um local diferente. Um estudante temporariamente impossibilitado de comparecer pessoalmente pode conversar com seu professor e ainda pode ter o seu trabalho acompanhado por ele. Estudantes, na experiência de trabalho, se reúnem para discutir suas experiências entre si e com seu professor. Outros casos podem ser relacionados, por exemplo, a crianças ou jovens que usam o chat em casa à noite como uma introdução controlada ou monitorada para o mundo das redes sociais. A sessão de perguntas e respostas com um orador convidado em um local diferente. Sessões para ajudar os estudantes a se prepararem para testes em que o professor ou outros estudantes colocariam exemplos de perguntas. Percebam as mais diversas funcionalidades para este recurso. Vamos em chat, adicionar. A tela que se abre tem os mesmos direcionamentos iniciais. Selecione um assunto, ou melhor, o nome desta sala de bate-papo, que funcionará como um título, e descreva o que se espera. Por exemplo, um momento de interação tira dúvidas na véspera de uma avaliação presencial. Estipule detalhes deste chat em sessões de chat. Observe que em repetir sessões, você pode escolher por não publicar os horários do chat, não repetir, publicar apenas o horário específico, ou ainda na mesma hora todos os dias, ou no mesmo horário cada semana. Além disso, você pode escolher para que todos visualizem as sessões encerradas, ou não. Edições feitas, salve e siga para a página inicial de seu curso. Em síntese, como foi abordado ao longo desta disciplina, as mídias são ferramentas que podemos agregar para contextualizar, enriquecer e diferenciar uma aula comum. O uso das TICs vai além de simplesmente implantá-las, por exemplo, no ambiente virtual. Um curso como esse que vocês estão fazendo demanda um corpo administrativo de qualidade, bem preparado, para fornecer aos coordenadores e professores todo o amparo para que o que chegue até vocês não seja apenas informações em excesso e descompassadas. Exige-se também que professores e coordenadores tenham acessos restritos de acordo com suas atribuições. Para isso, percebe-se a função permissão de cada um. Você, enquanto estudante,
também terá suas permissões, desde que estas não alterem o planejamento feito para a disciplina. Você insere dados, opina, questiona, realiza provas e tantas outras situações. Nesta última unidade, você teve a oportunidade de conhecer, digamos, os bastidores dos passos que os professores realizam antes dos momentos em que ficam disponibilizado uma disciplina e todo o seu conteúdo e tarefas. Esta aula, de certa forma, tentou ser um passo a passo para que você consiga perceber a utilização de recursos no Moodle. E espero que o entendimento tenha ligação à repetição dos procedimentos. Torna-se interessante quando você, de alguma forma, o executa, pelo simples fato de conseguir entender os mecanismos, agora torna-se, né? Torna-se interessante quando você, de alguma forma, o executa, pelo simples fato de conseguir entender os mecanismos sempre que os utiliza. Espero que vocês tenham oportunidades relativas a isso, ou seja, simular uma atuação profissional. Utilizar o AVA como professor é sem dúvida um exercício simples dentro do complexo campo da informática voltada para a educação. Espero que nestas 4 aulas em que estivemos juntos, eu tenha conseguido ajudá-los em algo. O conteúdo é amplo, porém com dedicação, excelentes resultados podem ser adquiridos. Espero vocês em novas oportunidades, como professora ou como colega. No mais, vocês têm o meu contato no AVA, o que permitirá uma facilidade de acesso entre nós. Grande abraço, obrigada pela companhia e até breve.